Oi, pessoal do Cotidiano, quem está falando é Mergulhão. Eu sou professor aqui da Rede Pública, colaboro aqui com muito orgulho com o Cotidiano, e eu vim aqui agora falar um pouco com vocês sobre o Che, né? Essa semana aniversário de nascimento do Che, a gente não poderia aqui, pelo caráter do Cotidiano News, deixar de fazer uma grande homenagem a esse revolucionário latino-americano que tanta contribuição deu no campo teórico, no campo político, no campo prático, fundamentalmente, a construção de uma sociedade mais justa. Quem era Che Guevara? Che Guevara era um argentino, médico, que, desde o início da sua vida, desde o início da sua adolescência, desde o início da sua juventude, ficou muito incomodado com a situação da América Latina, a situação principalmente do seu país, da Argentina, e que, com as viagens que ele fez pela América Latina, passou a ter uma preocupação muito maior do ponto de vista social. Che está, né, no governo da Guatemala, na época da reforma do governo Jacob Arbenz. Che não participa do governo, mas ele assiste o processo de mudanças da Guatemala, em 53, 54. A Guatemala que foi vítima de uma invasão Yankee, comandada pelos Estados Unidos, que destrói o processo de democratização econômica e política do país. Che vai para o México e fica em dúvida para onde partir, se ele volta para a Argentina, se ele vai para a Europa, até o momento que ele conhece os exilados cubanos liderados por Fidel Castro. Che Guevara, então, o que faz? Ele se associa aos expedicionários, participa da viagem hoje histórica do Yatigrama e participa da guerrilha, né, que derrubou a ditadura de Batista. Inicialmente como médico, enquanto mais um membro, né, dos expedicionários. Mas Che foi se destacando no processo de combate, no processo guerrilheiro, como revolucionário e como líder, como comandante. Então, ao final da guerrilha, ele já alcança o grau de comandância, né, importante e fundamental, sendo um dos pilares, né, dos líderes fundamentais da Revolução Cubana. Importante que Che vai fazer parte dessa Revolução Cubana e vai obter determinados cargos muito importantes, como o cargo de ministro, presidente do Banco Central, e ali Che começa a sistematizar as suas experiências. Ele vai, então, discutir a realidade da América Latina. Um dos pontos fundamentais vai ser discutir a realidade, a formação econômica e social da América Latina. E Guevara vai defender que a burguesia nacional, por exemplo, tão decantada por determinadas organizações de esquerda como líder, né, de um processo democrático, de um processo de avanço social, de avanço progressista, Che vai fazer uma crítica a esse projeto vinculado à burguesia nacional, vai colocar que esse projeto tem que ser comandado pelas forças proletárias, pelas forças populares, e o caminho, fundamentalmente, vai ser através também, em vários países, através de uma luta pelo poder, uma luta que muitas vezes vai assumir um caráter militar. Por isso, Che vai defender, né, a existência de 1, 2, 3 milhares de Vietnã, justamente para enfraquecer o imperialismo. A luta armada ela vai ser um caminho fundamentalmente defendido por Che na maioria dos países, já que ele vê, enquanto marxista, a impossibilidade, né, das classes dominantes cederem o seu poder, mas vai ver também isso como um caminho alternativo frente à necessidade de transformação social. Então, Che vai ser um teórico da chamada guerra de guerrilhas, um método que foi muito avançado com a Revolução Cubana, produziu determinados resultados, que a gente já sabe, né? Muitas vezes lido de uma maneira errada, o próprio livro, muitas vezes interpretado de maneira errada, mas não deixa de ser uma sistematização muito importante sobre as lutas revolucionárias na América Latina através de uma luta guerrilheira. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto muito importante da reflexão de Che Guevara é a questão da solidariedade internacionalista, a ponto de Che colocar a necessidade desse 1, 2, 3 Vietnãs, fundamentalmente o chamado terceiro mundismo, ou seja, esses países mais pobres da África, na Ásia, na América, estariam à vanguarda do processo revolucionário mundial. E é isso que a Revolução Cubana desperta. A Revolução Cubana desperta a possibilidade dos mais fracos, dos países
menos desenvolvidos, explorados pelos países mais desenvolvidos, tercerem o caminho da sua libertação nacional, da sua libertação social. Então, Guevara vai defender que a libertação nacional de um país não existe sem essa libertação social desse país. Nesse ponto, então, Guevara vai ser um solidário ator fundamental das lutas terceiro-mundistas. Vai apoiar todas as lutas dos povos do terceiro mundo. Um outro aspecto importante da caminhada de Che Guevara, né, dos anos em que ficou em Cuba, além do exemplo prático como revolucionário, né, de estar ali defendendo o trabalho voluntário, de estar ali dando o exemplo, chamado exemplo na construção do homem novo, é a discussão da construção do socialismo. A construção do socialismo vai ser um outro aspecto fundamental da obra de Che, onde ele vai dialogar criticamente com todo um marxismo de origem soviética, com toda uma construção de socialismo baseada no modelo soviético. Che, já naquela época, vai defender que há possibilidade, sim, dos países socialistas voltarem a ser capitalistas e vai ser um crítico mordaz das reformas de mercado, que ele chama, das reformas produzidas tanto na União Soviética como no campo socialista, como na Polônia, como na Iugoslávia, e vai projetar um outro nível de desenvolvimento para Cuba. Um desenvolvimento do socialismo em Cuba que tenha uma maior centralização, né, do campo estatal, ou seja, das fábricas, da esfera de produção estatal, mas que fundamentalmente esteja alicerçada sobre outras bases. Para Che, socialismo sem a moral comunista não existe. Socialismo, além de ser uma distribuição de produtos mediante a eficiência produtiva, socialismo também é a construção de novos valores, de novas relações sociais, do homem e de uma mulher novos, né? Ou seja, a possibilidade de construir relações sociais socialistas já naquela fase inicial, e até relações comunistas. Che, então, vai ser um teórico fundamental da construção de um novo tipo de socialismo que vai distar da União Soviética, distar do leste europeu, que mostrou todo o seu fôlego em dois períodos em Cuba. No período de retificação, quando Cuba, nos anos 80, critica a perestroika soviética pelo enfraquecimento do planejamento econômico, pelo apelo ao mercado, pelo apelo a todas as armas meladas, como diz Che, do capitalismo. E Che também vai ser muito importante durante a resistência do período especial, quando Cuba, após a queda da União Soviética, perde 85% das suas relações econômicas. Ali, Che vai ser muito importante. A discussão do exemplo dos revolucionários, acima de tudo, tem que dar exemplo. O Partido Comunista, construído também por Che, tem que estar colado na população, impedindo, assim, a sua burocratização. E o revolucionário tem que elevar a chamada moral comunista. A moral comunista, ela tem que estar acima de qualquer necessidade fundamental, ou seja, a moral comunista, o homem novo, ele é fundamental nessa construção do socialismo. Esse exemplo de Che, que foi capaz de defender o que falava através da sua prática, fez com que ele fosse à África, né, combater no Congo, depois voltasse para Cuba e tentasse construir, né, o seu projeto revolucionário na Bolívia. O projeto revolucionário da Bolívia não era necessariamente a tomada do poder na Bolívia, mas fazer com que ali fosse um território capaz de construir colunas guerrilheiras para outros países da América Latina, isso nos anos 60, já que ele morre em 67, foi assassinado no dia 9 de outubro de 67, e a postura do Che sempre foi essa postura de construir 1, 2, 3 Vietnãs. É esse Che que nos incomoda, né? Que nos incomoda do ponto de vista que está sempre nos alertando para a possibilidade de construir uma revolução, de sempre ter o Partido Revolucionário, ter a perspectiva do poder, do Partido Revolucionário, né? Construir essa perspectiva e nunca ceder a algum tipo de legalidade burguesa sem fazer a sua devida crítica. Eu acho que é esse Che que incomoda tanto a direita, pelo seu exemplo,
pelo seu caráter, pela sua possibilidade de sair enquanto ministro de Estado e defender as suas ideias, mas incomoda também a esquerda, um setor mais burocratizado de esquerda, esse setor que muitas vezes não quer construir uma unidade em torno de um projeto de poder, um projeto de transformação socialista. É esse Tchê que também belisca um pouco essa esquerda de hoje em dia. É esse Tchê que chama essa esquerda à reflexão, que chama essa esquerda à atuação, que chama essa esquerda a se unificar em torno de um projeto socialista. Por isso que o Tchê, na verdade, incomoda tanto a direita, como também incomoda setores de esquerda mais acomodados. Essa é a minha contribuição, essa é a minha homenagem ao grande Che Guevara. Eu peço que todos aqui que me ouviram sugiram algumas questões para a gente debater em torno do Che, em torno de Cuba. Se inscrevam aqui no canal Cotidiano, né, que é muito importante para a construção dessa nossa mídia alternativa. Um grande abraço, nos vemos outra vez.